E o nosso convidado para essa noite, que é o pastor Nilson Gomes, que também está acompanhado da sua esposa, Dilaine, dos seus filhos, o Eric e o Nicolas. Bem-vindos. Nilson, prazer receber você. Por favor. Bem-vindo. Eu comecei a seguir o Nilson nas redes sociais e ficar encantado, mobilizado, interpelado pelo conteúdo da sua fala, pela paixão da sua fala, pela coragem com que se pronunciou e falou, e tive a grata surpresa de conhecê-lo pessoalmente. E para uma noite em que o tema do Conversas Pastorais é pastores de sucesso, eu penso que tê-lo entre nós para nos ministrar e para compartilhar o seu testemunho também, no momento oportuno e da maneira oportuna, já é, a simples presença sua, Nilson, é uma mensagem do Conversas Pastorais a respeito de pastores de sucesso. O Nilson tem toda a sua história na Assembleia de Deus, na Convenção Geral da Assembleia de Deus, e hoje está plantando uma igreja na cidade de Guarulhos, a igreja Caminho da Cruz, nome sugestivo para um pastor que quer ser bem-sucedido. Então, bem-vindo, Nilson. Deus te abençoe, meu irmão. É uma honra recebê-lo aqui. A casa é sua. Fique livre. Que Deus te abençoe entre nós e nos abençoe através de você. Amém. Perdão. Pode ficar. O Nilson é autor do livro Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Foi publicado em 2019. Fosse publicado o mês passado, seria o dobro da espessura, mas isso aqui é 2019. Não imaginava ele as deformações da igreja de 2019 para cá. Muito obrigado pela sua contribuição literária. Gente querida, boa noite. Para não perder a minha saudação pentecostal, a paz do Senhor. Queridos, estou aqui com o meu coração cheio de alegria e as pernas também. E muito feliz e grato pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui participando desta noite tão singular para mim. É uma noite muito significativa. Eu precisaria, assim, de um bom tempo, o que um pregador pentecostal sempre quer, falar muito, para compartilhar alguns testemunhos dos quais vocês entenderiam por que é tão importante, tão significativo para mim estar aqui hoje à noite e poder falar com este tema, né? Pastores de sucesso. Que o tema em si, se pensarmos no conceito de sucesso, segundo a ótica ou a lógica do movimento evangélico brasileiro e com toda essa influência da teologia da prosperidade, do evangelho coach, com certeza eu não sou o pastor indicado para falar nesta noite, pastores de sucesso. Mas eu quero fazer exatamente essa provocação e convidar vocês para nós refletirmos aqui na perspectiva do evangelho, o que é ou o que seria esse pastor de sucesso. Eu quero antes ser grato pelo pastor Ed e agradecer pelo convite, pela oportunidade. Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei olhando para a mensagem assim, mostrei para a Dilaine e falei assim, eu abro ou não abro? Abre logo. Falei assim, antigamente ligava, era trote, né? Agora, no máximo as pessoas hackeiam o WhatsApp da outra, enfim. E aí, fiquei feliz e grato, pastor, pela oportunidade, pela consideração, pelo carinho e por me dar esse espaço para estar aqui. Obrigado, Fernanda, que teve contato comigo o tempo todo, me apoiando e me dando todas as coordenadas. Eu estou muito feliz e grato.
Tenho muitos amigos aqui, pessoas queridas, com quem eu já abracei, mas permita-me eu falar o nome de um, pelo menos, que é o meu amigo Gedeon, que foi meu professor, mas o Gedeon, nós não ficamos satisfeitos em ser apenas professor e aluno, e fizemos uma amizade aí que já dura décadas, né, Gedeon? Então, estou feliz, Gedeon, Diana, uma alegria imensa poder ter vocês aqui comigo nessa noite tão importante para mim. Queridos, eu fiz essa pergunta para um amigo meu, um velho amigo, e ele já está com 83 anos. Perguntei para ele a semana passada, já tentando fazer esse exercício, né, da minha fala aqui hoje. Falei, o que é um pastor de sucesso? Ele falou para mim, eu não conheço pastor de sucesso, eu conheço pastor de insucesso. Se você quiser conversar comigo sobre pastores de insucesso, nós conversamos, mas pastor de sucesso eu não conheço. Então a pergunta é, como definir um pastor de sucesso? Quais os critérios no universo do movimento evangélico que apontam um pastorado verdadeiramente aprovado por Deus? Infelizmente, todos vocês sabem disso, tanto quanto eu, que há uma ideia muito deturpada em relação ao sucesso pastoral. O que é um sucesso pastoral, um pastor de sucesso. E principalmente agora com a popularização da teologia da prosperidade, que ganha uma nova roupagem com o evangelho coach, essa mentalidade deturpada do obreiro bem-sucedido tem se intensificado ainda mais. E o que nós temos? Nós temos muitos jovens, especialmente eu falo a partir do contexto pentecostal, muitos jovens que querem ser pregadores, que almejam o pastorado, que sonham falar para grandes plateias, para grandes multidões. E muitos desses nossos jovens têm absorvido uma ideia de que o pregador de sucesso, o pastor de sucesso, é exatamente aquele que ostenta. Então, quanto mais você ostenta, quanto mais você exibir, quanto mais você pousar de celebridade, quanto mais você ganhar dinheiro, principalmente com essa dinâmica da pregação, você ganhar dinheiro, porque você é um artista, então você precisa ganhar dinheiro com isso, muito dinheiro, você andar como um executivo da fé, quanto mais você mostrar todo esse estereótipo, então, eis aí um pregador de sucesso, pastor de sucesso. Para muitos isso é um verdadeiro sinal da aprovação de Deus. Esse é o perfil que ilustra exatamente um pastor que tem um ministério bem-sucedido e, sobretudo, aprovado por Deus. E aí vamos e venhamos. Ele não precisa ter vida com Deus, ele pode viver uma vida de engano, ele pode viver uma vida perversa, ele pode viver uma vida absolutamente desconexa da simplicidade do Evangelho, mas ele tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é famoso, ele é popular, ele anda nababesca e luxuosamente. Então não tem como contestar, ele é sim um homem aprovado por Deus, ele tem um ministério de Deus. Veja o carro que ele anda, olha a marca da roupa que ele usa, ele já comprou até helicóptero. Esse cara é um pastor bem-sucedido, ele tem sim o sinal da bênção de Deus. E o contrário dentro dessa lógica é verdadeiro, porque se você está sofrendo, se o seu ministério é um ministério marcado por perseguição, calúnia, abandono, desprezo, cancelamento, você está cancelado, irmão, então tem alguma coisa errada com você, ou é uma fúria do diabo assim muito forte mesmo contra você,
E diga-se de passagem, nesse sentido, o diabo está sempre na frente de Deus, porque ele ganha sempre. Ou então, Deus não está mesmo com você, desista, porque Deus não está com você. Ou você, no mínimo, está em pecado, e, enfim, tem alguma coisa errada com o seu ministério, você não tem o sinal da bênção de Deus, da aprovação de Deus no seu ministério. Não por acaso, o termo pastor ser substituído em grande parte dos encontros, escolas bíblicas, conferências de pastores, pela palavra líder, pelo termo líder. E há uma distinção entre pastor e líder. E aqui eu estou emprestando a fala do pastor Ricardo Barbosa. Ele escreveu o prefácio do livro do Eugene Peterson, A Vocação Espiritual do Pastor, Redescobrindo a Chamada Espiritual, e ele faz exatamente essa distinção entre líder e pastor, e ele escreve o seguinte, abre aspas, fala-se cada vez menos em formação pastoral, e mais em formação de líderes. Curiosamente, líder não é uma palavra que aparece na Bíblia para descrever aquele que serve a Deus em sua igreja. Também não aparece na longa história de 20 séculos de vocação pastoral. Não foi usada para descrever nenhum dos santos ou mártires que dedicaram a vida a Cristo, e, portanto, trata-se de uma expressão relativamente nova, o que não a torna necessariamente incorreta e inaproveitável. No entanto, ela traz consigo um novo conceito, uma nova forma de descrever e compreender a tarefa pastoral. A expressão pastor ou sacerdote é teológica e biblicamente mais bem definida, embora suas imagens sejam emprestadas da vida rural e dos ritos pagãos, ajustam-se bem ao propósito bíblico do chamado divino. A expressão líder, porém, tem sua definição mais claramente determinada pelo mercado e pelo contexto secular. Ao identificar o pastor como líder, imediatamente as imagens que surgem não são as do Salmo 23 ou as tarefas sacerdotais de Arão, mas as imagens do executivo, do administrador, do empresário, imagens de um profissional. Essa nova imagem do líder vem corrompendo a vocação. Os pastores continuam fazendo o seu trabalho, pregam todos os domingos em seus púlpitos, aconselham, visitam, oram, ensinam a Bíblia, mas a vocação vem sendo lenta e sutilmente substituída por outro paradigma, um modelo de liderança que de forma quase imperceptível nega o chamado de Cristo. Bem, fecha aspas. Essa é uma distinção provocativa que eu fiz questão de transcrever aqui para ler para vocês, que é um tanto quanto curiosa, que nos remete exatamente a esta pergunta inicial: quem é o pastor de sucesso? Quais os parâmetros, qual é a regra, o princípio, o padrão que determina um pastor de sucesso? Eu penso o seguinte: nós, diante destas perguntas, ou dessa pergunta, precisamos fazer uma parada obrigatória no currículo, ou diante do currículo, de diferentes personagens da Bíblia, e não só da Bíblia, mas da história geral. É claro que nós não temos tempo para isso, mas alguns exemplos, pontuando aqui, começando, vamos lá, por Jeremias. Jeremias, que hoje nós falamos o nome de Jeremias, e falamos com boca cheia. Nós aplaudimos Jeremias, profeta veterotestamentário, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta Jeremias, que profetizou antes do exílio, que profetizou no exílio, que profetizou depois do exílio. Mas qual foi o sucesso de Jeremias? Pregou 40 anos
em absoluto insucesso. Jeremias pregou por 40 anos em total insucesso, ameaçado de morte. Depois ele é ameaçado pela sua própria família e amigos, lá no capítulo 12, versículo 6. No capítulo 20, versículo 14 a 18, ele vive amargurado, preso. Olha o sucesso de Jeremias: preso, espancado, privado de alimentação, jogado dentro de um calabouço. E a história diz que ele foi exilado e apedrejado até a morte pelos seus próprios compatriotas. É o pastor de sucesso. Um outro exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 cartas, está aí na nossa Bíblia, lançou as bases da teologia, da doutrina, que todas as denominações hoje, as igrejas das mais diferentes possíveis, as diferentes correntes teológicas, todos têm a base lá em Paulo. Paulo é o cara, mas o velho apóstolo teve que lidar, especialmente no contexto da igreja em Corinto, com falsos mestres que usavam seus sofrimentos para desqualificar o seu apostolado e fazer de que Deus não era com Paulo exatamente por causa dos seus sofrimentos. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta que Paulo escreve para fazer uma defesa, uma autodefesa do seu apostolado. Para dizer, olha, conquanto estejam dizendo aí que os meus sofrimentos é o atestado, é a prova cabal de que eu não sou um apóstolo aprovado por Deus, mas eu me glorio nos sofrimentos. Paulo diz, eu me glorio nos sofrimentos. E aí Paulo enfrentava rejeição, prisão, apedrejamento, açoites, expulso da cidade. Qual era o sucesso de Paulo? O sucesso do seu ministério era passar frio, passar necessidade, ficar noites inteiras sem dormir, traições, rejeições por parte do seu próprio povo, e vivia constantemente sob ameaças de morte. Temos várias referências, mas eu anotei uma aqui, que talvez seja a mais longa de Paulo, que ele faz uma citação maior dos seus sofrimentos, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Aí quando a Fernanda me mandou a mensagem dizendo assim, manda para nós uma foto e coloca aí em poucas linhas aí alguma coisa em relação ao seu ministério, à sua atividade pastoral, para a gente fazer uma apresentação de você. Aí eu fiquei lembrando de Paulo e fiquei pensando, será que eu mando a real para a Fernanda? Falei assim, Fernanda, coloca aí, Nilson Gomes, cancelado, acusado de comunista, ameaçado de morte, proibido de entrar em algumas igrejas. Bem, não coloquei isso para ela não. Mas esse é o sucesso do ministério de Paulo, ou o sucesso do apóstolo Paulo. E por essa razão, Paulo escreve essa sua segunda carta, como já pontuei, como uma autodefesa do seu ministério, do seu apostolado. Para dizer, vocês podem usar o meu sofrimento, as prisões, as cadeias, as algemas, para me acusarem de que eu não sou aprovado por Deus, mas eu me glorio nisso, me glorio nos sofrimentos. E para terminar, não poderia deixar de falar de Jesus. Jesus, nosso principal, nosso maior referencial, que na verdade o que eu coloquei aqui é até um textinho que eu escrevi para postar nas minhas redes sociais alguns meses atrás, e eu escrevi o seguinte: Jesus, na perspectiva da teologia do pensamento positivo, ele teria sido um derrotado. Quem é Jesus na perspectiva da teologia do pensamento positivo? Um derrotado. Porque vejam bem, nasceu nos arredores de Belém, numa situação inusitada, colocado num coxo que alimentava animais, que era um lugar de colocar comida para animais. Seu nascimento foi noticiado em primeira mão, não aos poderosos, mas a uns pastores, a uns poucos pastores, que guardavam os seus rebanhos nas caladas da noite. Agora, quem eram esses pastores? Eram os proscritos.
Pastorear ovelhas aqui era um trabalho para desqualificado, era um trabalho sujo. O príncipe da paz entra na história e a notícia em primeira mão é dada para proscritos. A notícia em primeira mão é dada para pastores que estão de forma, diria, subhumana, trabalhando forçado nas caladas da noite, guardando os seus rebanhos, quando recebe a notícia de que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ele nasce, a notícia em primeira mão é dada a esses proscritos pastores. Ele é criado, ou foi criado em Nazaré, foi identificado com os exauridos, movido de compaixão por doentes, perturbados, prostitutas, leprosos, pobres e viúvas, amante das crianças, compassivo com as mulheres, foi chamado pejorativamente de comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. E não em vão, os evangelistas, quando vão escrever sobre ele, o identificam como Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Ele não é dos palácios, ele é de Nazaré. Aí ele foi traído por um dos seus discípulos, negado por outro, abandonado por todos, odiado por sacerdotes. Esse negócio de sacerdote odiar, irmão, não é de agora, isso é antigo. Odiado por sacerdotes, entregue a Pilatos, que covardemente também o entregou para ser açoitado, mesmo admitindo que não via nele culpa alguma. Para as teologias coaches e do pensamento positivo, o resumo desta vida solitária é um fracasso. Aí Paulo vai lá na frente e escreve: mas para nós é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu deixaria aqui como reflexão para nós aqui, que pastor de sucesso não é aquele que se assenta no palácio. Eu ouvi essa frase, salvo engano, pelo Ariovaldo, quando ele disse que profeta não tem lugar no palácio. Profeta não é benquisto no palácio. Profeta não tem cadeira cativa. Profeta não foi chamado para ser relevante. Ele foi chamado para ser fiel. Fiel a Deus, fiel à sua consciência, fiel à palavra de Deus. Amém. Gratidão por este passeio bíblico e por essa definição que expressa a concordância ou a unidade dos nossos pensamentos, Nilson, porque a minha referência é também o apóstolo Paulo, e eu leio a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4,